Eu sou Rodrigo Otávio, advogado, e eu sou o seu professor para a matéria de atualidades. Querido, o tema do dia hoje é a Lei da Ficha Limpa. O que é a Lei da Ficha Limpa? A Lei da Ficha Limpa, a bem da verdade, é uma lei complementar do ano de 1990. Essa lei, com o passar de 2 décadas, ela foi atualizada pela lei complementar, por outra lei complementar, número 135. Há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, logo quando da edição dessa lei complementar que atualizou a lei complementar número 64, a lei originária, discutiu-se sobre a constitucionalidade ou não da Lei da Ficha Limpa. Mas essa já é uma discussão superada, até mesmo por posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E isso é importante para o seu concurso. O que se discute odiernamente não é tanto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei. Hoje, o que se discute é a possibilidade ou não de condenação, de efetiva execução da condenação antes do trânsito em julgado. Eu tenho um cidadão, independente de quem seja, condenado em primeira instância. Eu tenho esse mesmo cidadão condenado em segunda instância. É possível que haja uma condenação, ainda que provisória, antes do trânsito em julgado? Discute-se muito essa possibilidade. E o que a Lei de Ficha Limpa tem a ver com isso? Pessoal, na realidade, a Lei da Ficha Limpa, ela traz, entre outros fatores, condições de inelegibilidade dos candidatos. E dentre essas condições, nós temos algumas, como por exemplo, o fato do candidato ter processo perante a Justiça Eleitoral. Nós temos algumas condições, como por exemplo, o fato do candidato ter renunciado ao seu cargo em virtude de algum processo ou para não sofrer alguma condenação. Enfim, nós temos algumas condições, mas dentre essas condições, eu pediria que os senhores chamassem a atenção, destacassem na lei dos senhores, especificamente algumas condições em particular, como por exemplo, o fato do candidato ter sido condenado, e aqui não se fala em trânsito em julgado, se fala em condenação, por infrações de diversas naturezas. Quando eu falo infrações de diversas naturezas, eu estou falando de improbidade administrativa, eu estou falando de obstrução à justiça, eu estou falando de lavagem de dinheiro, enfim, infrações que de alguma maneira representem uma mácula ao cargo daquele candidato. Outro exemplo é quando, por exemplo, nós temos um candidato que, de alguma maneira, ele responde por atos de má gestão no seu cargo à época em que ele ocupava o mandato. Se isso lhe parece comum, provavelmente você está diante de um caso de inelegibilidade. Esse alguém que você pensou, esse alguém que você tem como referência, está diante de uma condição de inelegibilidade perante a Lei da Ficha Limpa. Queridos, isso, ainda que divergências doutrinárias e jurisprudenciais existiam, ainda assim não era um impedimento para que a nossa justiça caminhasse em certo sentido. Acontece que algumas horas atrás, questão de mais ou menos 48 horas atrás, nós, a sociedade brasileira, fomos surpreendidos, digamos assim, por uma decisão do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas. Esse Alto Comissariado, diga-se, Comissão dos Direitos Humanos da ONU, ele emitiu não uma sentença, não uma ordem, não um parecer, mas uma recomendação. E aqui eu peço a atenção dos senhores, porque isso é importante para fins de concurso público. A origem etimológica da expressão não é uma ordem, não é um parecer, não é uma sentença, é uma recomendação, que se, sendo recomendação, cumpre-se ou não. Esse é o primeiro ponto. Então, pessoal, o segundo ponto que nós temos que ressaltar é a fundamentação para que a recomendação acontecesse. A fundamentação desse documento. A fundamentação desse documento que originou-se no Alto Comissariado da ONU, como eu já falei, ela foi, dentre outros documentos, justificada num documento chamado Pacto ou Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Repito, Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que lá no seu artigo 25, a linha B, de resumidas contas, fala que nenhum candidato, nenhuma pessoa pode ser limitada no seu direito de cidadania, na sua esfera de elegibilidade, que isso seria, e de fato é, uma afronta ao seu direito humano, aos direitos humanos dessa pessoa. Acontece, meus amigos, que nós temos que também lembrar que essa vedação, ela também não é irrestrita. Na própria documentação que justifica a recomendação da Comissão de Direitos Humanos, logo no artigo 1º, ela fala, no artigo 1º da Convenção, do Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ela fala que os povos têm direito à autodeterminação, que implica, segundo a própria redação do dispositivo, a autodeterminação, a organização do seu estatuto político, de maneira que a própria legislação eleitoral brasileira não pode interferir externamente, mas também não pode ser interferida internamente. Essa é uma posição, me parece que mais acertada, me parece uma posição coadunante com a soberania, inclusive, do Estado Democrático Brasileiro. E aqui eu já entro para um outro subitem dentro desse tópico, a questão da soberania versus o direito humano ou os direitos humanos, que, em teoria, são universais. Porque a linha que separa um direito, o direito da soberania, do outro direito, os direitos humanos, que, como eu disse, via de regra, são universais, é uma linha muito tênue. De maneira que há um conflito, ainda que aparente, que tem que ser analisado no caso concreto. E aí, eu faço menção a um detalhe em específico. Quando nós falamos em direitos humanos aplicados à Convenção, aplicados a essa realidade, não se fala em uma interpretação extensiva. Não se fala em uma interpretação em que, por analogia, qualquer um possa ser candidato, mas se fala, sim, em uma soberania do Estado. Pessoal, em resumidas contas, era isso. A lei da ficha limpa, originariamente, foi uma lei de iniciativa popular, uma lei de iniciativa popular que contou com quase 2 milhões de assinaturas, portanto, uma lei obviamente legítima. De maneira que esse é um assunto muito importante, é um assunto que é atualíssimo, que tem alta probabilidade de cair na sua prova, no seu concurso, e é isso. Muito obrigado, estamos à disposição. Aguardo você para o nosso próximo encontro.